Olá, boa noite, tudo bem com você? O seu programa preferido de boas histórias está no ar para compartilhar com você mais uma história que eu tenho certeza que vai te inspirar de alguma forma. Se você perdeu algum episódio que já foi ao ar ou quer enviar para algum amigo, você pode acessar o ntplay.com/identidade. Também lá no YouTube tem uma playlist com os programas do Identidade, youtube.com/novotempo. Hoje vamos conhecer a história da Rachel, que nasceu com um problema no coração, mas que os pais não sabiam. Isso porque no ano em que ela nasceu não existia consulta de pré-natal. E logo que ela nasceu, os médicos perceberam que a Rachel estava ficando roxa. Foi necessário esperar a mãe dela sair do hospital e com 7 dias de vida, Rachel e sua família viajaram para São Paulo para descobrir o que ela tinha. Desde então, sua vida foi uma constante busca de sobrevivência e, além disso, aproveitar o hoje. Eu vou para um intervalo rápido de 30 segundos e na volta vamos saber mais sobre a história da Rachel. Até lá! Você já ouviu falar em transposição das grandes artérias? Isso acontece porque a aorta e a artéria pulmonar são invertidas e faz com que o sangue pobre em oxigênio circule para o corpo e o sangue rico em oxigênio circule entre os pulmões e o coração e não para o corpo. Os sintomas são evidentes logo no nascimento dos bebês e mostram a tonalidade da pele roxa e a dificuldade de respirar. Foi exatamente isso que aconteceu com a Rachel quando ela nasceu e logo com os 7 dias de vida, viajou do interior de Minas para São Paulo para passar ali com um médico especialista e descobrir de fato o que ela tinha. Rachel cresceu e mesmo com dificuldades no coração não deixou de viver e fazer o que tinha vontade. Inclusive, ela já viajou por 38 países e viajar é a sua maior paixão. E ela ainda diz, eu quero viajar o mundo inteiro enquanto esse coração aguentar. E a Rachel já está aqui para compartilhar a sua história. Boa noite, Rachel. Seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Oi, Gabi. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo. Muito feliz em compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco da minha visão de vida. A gente que agradece aí a sua disponibilidade, Rachel. A sua primeira cirurgia foi feita quando você tinha 1 ano e meio, né? Por que precisou esperar e não fez logo quando foi para São Paulo, por exemplo? Quando eu nasci, naquela época que foi em 87, não tinha os exames que tem hoje. Então, ninguém sabia da minha condição até meu nascimento. Na verdade, assim, descobriram meio que no segundo dia de vida, porque foi quando eu comecei a ficar roxinha mesmo. E aí eu tive que ir para São Paulo para fazer a especialista. E esse caso que eu tenho no coração, ele tem uma propriedade muito grande na hora de fazer a cirurgia. Porque tem uma cirurgia que é definitiva, mas eu não poderia fazer, então eu tive que fazer uma que era paliativa, vamos dizer assim. Só que para essa cirurgia eu precisava ganhar peso, precisava ter pelo menos 10 quilos, porque seria uma cirurgia invasiva e bem arriscada. Então, para tomar a anestesia, tinha que ter essa pesagem. E eu fiquei esse tempo esperando justamente para eu conseguir ganhar peso e ficar um pouco mais desenvolvida para aguentar passar pelo procedimento. Entendi. E você cresceu ali falando que tinha sopro porque era mais fácil de ser falado para as pessoas, né? Você sabia que era algo grave, mas como não existia internet na época, não tinha tanto conhecimento sobre o assunto. Mas você reparava que ficava mais cansada que as outras crianças? Conta pra gente como é que era. Sim, eu sabia exatamente todos os termos, porque eu nasci foi com a transposição, tinha uma comunicação intraventricular, que é um CIV, e uma estenose pulmonar. Então eu sabia passar essas informações para quando eu ia no médico, falar que eu tinha nascido, mas de uma forma leiga eu falava que era sopro, porque foi o jeito assim que tentaram nos explicar na época. E aí, como não tinha acesso, né, aos livros específicos de medicina, a gente sempre acreditou que foi isso. Eu sei que é uma coisa grave, mas ela está reagindo bem, está tendo a vida normal. Então eu lembro que eu brincava com meus amigos, só que eu ficava mais cansada que antes. Então eu sempre achava assim que eu que não conseguia acompanhá-los, mas nunca focava muito na minha questão cardíaca.
Então a gente ia brincar de pega-pega. Eu sempre era a que perdia. Então ia fazer educação física. Aí, como eu era ruim em qualquer esporte, eu até pedia para o cardiologista me dar um atestado para eu não frequentar a atividade física. Mas isso era uma forma que eu não queria me expor, porque eu era muito ruim, mas não que eu pensava no meu problema de coração. Até hoje eu fico cansada com mais facilidade do que com as outras pessoas. Mas isso não me deixa, não me impede de fazer as coisas que eu queira fazer. E quando você era criança, como que você se sentia, Rachel, diante dessa situação, né? Porque você via que se cansava mais fácil que as outras crianças, até nem queria participar ali da educação física. Como é que você se sentia? Você se sentia assim diferente das outras? Como que era essa questão? Eu me sentia ruim de esporte, só que na minha casa ninguém é bom de esporte, nem meus irmãos mais velhos, não tem o histórico de meu pai e minha mãe comentando sobre esporte, então a gente achava que era uma coisa de genética, né? Então eu me sentia ruim, me sentia até triste, porque ia ter aquelas atividades de escola, vamos montar os times, cada um vai escolhendo um para entrar no seu time. Eu sempre era literalmente a última. Mas isso não chegava a me afetar, eu só falei assim: "Ah, é porque eu sou ruim mesmo, acontece". Entendi. Agora você cursou a graduação de administração na Federal de Lavras, inclusive morou em República, sempre procurou ali viver uma vida normal. E depois surgiu uma vontade de ir para o Canadá, conhecer outro país, outra cultura. Como é que foi que surgiu aí essa vontade e o que os seus pais diziam dessa ideia pensando no seu problema de saúde? Eu sempre pensei em morar em outro país, porque eu tinha uma prima mais velha que tinha tido essa experiência, então eu sempre ficava com aquela vontade de também ter isso. Quando eu fui para Lavras, coincidentemente, na república que eu morava, tinha uma menina que também já tinha viajado bastante, e ela ficava contando as histórias, eu ficava assim super anestesiada com as histórias que ela tinha para contar. Então, me surgia cada vez mais essa vontade, mas eu peguei e pensei assim: não, mas primeiro vamos formar na graduação. Então, assim que eu formei, no meu último ano de faculdade, eu estava organizando essa viagem, e aí assim que eu formei, tirei meu visto, fui para o Canadá. Houve um certo receio, até porque como eu ia ficar um ano no país, o visto do Canadá é mais criterioso. Então eu tive que até ir para São Paulo passar pelo um médico canadense, né, que é autorizado pelo consulado, para ele dar um atestado para mim que o meu problema cardíaco não seria um problema estritamente grave se eu tivesse alguma necessidade lá no Canadá. Então, todo mundo teve um certo receio, mas naquela época a gente ainda tinha a ideia de que eu tinha um sopro. Porque foi o seguinte, eu fui para o Canadá com 22 anos. Eu tive assim, um embasamento um pouco mais forte da minha situação cardíaca quando eu tinha uns 25. Então, até os 22, a gente ainda tratava de uma maneira leve. Ah, Raquel tem um problema de coração, vai para o Canadá, mas vai dar tudo certo. Tanto que na época nem remédio eu não precisava tomar. Eu fazia só os acompanhamentos. Depois dessa idade de 25 anos, porque coincidentemente o meu irmão namorava uma médica e ela foi fazer residência em cardiologia. Surgiu a curiosidade em saber sobre o meu coração e foi ela que nos alertou da complexidade, porque até então a gente não tratava tão afinco. A gente tinha esse pensamento, é um sopro, uma coisa mais grave, mas tá dando para viver a vida. Então, com 25 anos que a gente soube mais a fundo. Mas na época do Canadá teve uma certa preocupação, mas nunca senti nada, não passei mal nenhum, consegui fazer tudo sem nenhum problema. Até porque se eu tivesse no Canadá e tivesse tido algum problema, ia ser um pouco mais específico explicar o meu caso em inglês, né? Então, que bom que não aconteceu nada. É verdade, que bom. E depois desse um ano lá de intercâmbio no Canadá, você retornou ao Brasil para trabalhar na sua área, né? Mas depois de um tempo acabou aí saindo desse emprego e com o dinheiro da rescisão você foi viver uma experiência única e marcante. Conta pra gente que experiência foi essa.
Quando eu morei no Canadá, eu tive contato com pessoas do mundo inteiro. E aí eu lembrava muito dessa minha colega de República, das histórias que ela contava. Eu pensava assim: agora eu vou ter essas histórias, eu vou ter a experiência com essas pessoas e eu quero aproveitar e encontrar elas em outros momentos da minha vida. Então foi quando surgiu a ideia de querer cada vez viajar e conhecer, né, mais as outras culturas. Então, voltei para o Brasil, já com essa ideia de viajar, comecei a juntar dinheiro, e aí eu falava abertamente no escritório que eu trabalhava que eu tinha essa vontade de fazer volta ao mundo. Então, foi bem numa época que começou a ter uma crise na área que eu atuava, e aí eles me demitiram. Eu fiquei triste por 5 minutos, mas depois a minha ficha caiu. Eu pensei assim: nossa, o dinheiro que eu ia demorar 5, 6, 7 meses para juntar, eu posso pegar na rescisão. Então, eu resolvi pegar na rescisão, viajei quase 4 meses, fiz 14 países. Então, fui para o Sudeste Asiático, fui para Coreia do Sul, fui para América Central, que chama Belize, o país, e depois voltei para o Brasil. Foram quase 4 meses. Que legal! E você aproveitou ali, curtiu muito essas viagens, mas claro, também ia constantemente ao médico, né? Fazia os exames de rotina. E um ano após essa viagem de volta ao mundo, você teve uma parada cardíaca. Conta como é que foi essa questão. Isso. Aí eu sempre fiz o acompanhamento médico. Então, anualmente, eu sempre ia no médico ver como que estava. E aí, com essa questão da minha cunhada ter entrado para fazer residência cardiológica, eu consegui uma vaga num hospital cardíaco de São Paulo que chama Dante Pazanese, que é uma das referências nessa área cardíaca, e estava acompanhando lá tranquilamente uma vez por ano. E eu fui fazer um exame de rotina. Durante esse exame de rotina, eu tive uma parada cardíaca que até os médicos se surpreenderam. E nisso eu tive que ficar internada no hospital para fazer mais acompanhamentos e ver o que gerou essa questão do meu coração. Poderia ser a melhor forma de resolver. Então, eu fiquei 2 meses e eu estava me sentindo ótima, eu conseguia fazer as coisas, conseguia. Eu até estava numa situação ruim, porque decidiram colocar o marca-passo em mim, só que eu não poderia sair do hospital, porque senão eu não ia ser prioridade. Parada cardíaca repentina, eu tinha esse risco de morrer, uma prioridade. Então eu fiquei no hospital, me sentindo bem, porém esperando esse implante que no final eu tive que colocar um marca-passo com o CDI, que é um desfibrilador, para caso eu tenha essa morte, um choque automático e faça o sistema de ressuscitação. Por Deus que você teve essa parada cardíaca aqui, né, em São Paulo, fazendo ali os seus exames de rotina e não em algum país do mundo onde você viajou, hein? Deus cuidou de você, hein, Rachel? A gente vai fazer uma Sim. pausa rápida agora para o intervalo, mas daqui a pouquinho você continua contando essa história impressionante pra gente, que eu fiquei curiosa aqui para saber o desenrolar dela, viu? Você aí de casa também não saia daí, a gente volta já. Identidade de volta, e no programa de hoje estamos conversando com a Rachel, que tem uma doença chamada transposição das grandes artérias. Isso significa que a artéria e a aorta pulmonar são invertidas e faz com que o sangue pobre em oxigênio circule para o corpo e o sangue rico em oxigênio circule entre os pulmões e o coração e não para o corpo todo. A Rachel tem essa doença, mas hoje está contando para a gente que não deixou de viver e faz o que mais gosta, que é viajar. Por isso, vamos continuar conversando com ela aqui. Rachel, foi durante esses dias aí que você ficou no hospital, que os médicos então decidiram que você colocaria um marca-passo com um desfibrilador, que você até começou a comentar com a gente. Explica pra gente qual que é a função desse aparelho. Quando eu estava no hospital, eles perceberam que um dos meus ritmos cardíacos sempre faltava um dos batimentos.
Então, isso já foi um motivo para colocar o marca-passo. Então, ele vai fazer o coração bater de forma. é, Regular, né? ele vai isso, ele vai fazer de forma regular. E caso não tenha esse batimento, ele consegue gerar um choque. Então, o desfibrilador que a gente vê em filmes e séries da TV, o pessoal fazendo lá na pessoa, eu tenho isso implantado em mim mesmo. E é muito interessante que quando eu vou no hospital fazer o acompanhamento, eles conseguem conectar o computador do hospital com o meu aparelho e eles falam assim: agora vamos fazer um teste. Aí eu consigo sentir que está acelerando o coração, está deixando mais devagar, está fazendo todos os testes para ver se esse marca-passo com o desfibrilador, se ele está funcionando do jeito certo, para garantir que se eu precisar, ele realmente entre em ação naquele momento. Mas mesmo com esse aparelho, você tem ali grandes chances de ter uma parada cardíaca, né? Isso te assusta? Como é que você enxerga essa questão? Eu tenho as chances de ter a parada, o desfibrilador vai dar o choque e há chances desse choque não ser suficiente e não resolver. Então, não é que eu tenha 100% de chance de continuar viva. Mas, sinceramente, como a vida inteira eu nasci e sempre cresci pensando nisso, tipo, problema de coração, eu sempre pensei assim, se acontecer é porque chegou a hora. E até uma frase que eu falo muito com os meus amigos, que é ninguém morre de véspera. Então, se chegar o momento, eu pelo menos vou ficar tranquila sabendo que eu aproveitei o que eu queria ter aproveitado. Foi até esse sentimento que eu tive quando eu tive a parada cardíaca, né? Foi 2016. Eu fiquei 1 minuto e meia parada com os médicos fazendo as manobras, né? De ressuscitação. E aí, naquele momento que eu parei, falei assim: olha, eu realmente poderia ter morrido, eu não estaria aqui hoje. E ter morrido feliz, porque eu tinha tinha tido essas experiências que, para mim, foram uma vitória, porque, como eu nasci com essa questão, quando eu era criança, o pessoal me tratava muito como um bibelô, com muito receio, né? E eu consegui passar por essas dificuldades, viver a minha vida, mesmo contra algumas indicações. E aí eu acho que se isso acontecer, eu vou ter feito a vida que eu queria realmente fazer. E depois que você ficou ali 2 meses no hospital, queria sair logo para poder viajar e no ano seguinte fez isso, né? Para onde que você foi, Rachel? Eu foi 2016 e logo em 2017 eu já estava desesperada, querendo aproveitar ainda mais, né? Tinha ido para a Europa, fiquei na Europa 2 meses e fiz 14 países lá da Europa. Que delícia! E atualmente você trabalha como analista financeiro de uma startup, mas eu sei que em breve você vai fazer aí uma próxima viagem, vai conhecer mais 10 países que você ainda não visitou. Rachel, por que essa vontade tão grande aí de aproveitar a vida? Sabe quando você vê as reportagens das pessoas velhinhas falando assim, nossa, eu acho que eu devia ter aproveitado mais? Você realmente tem esse pensamento quando você está no fim da sua vida, digamos assim, que é quando realmente cai a ficha sobre o que foi o meu passado e como eu vivi essa oportunidade, né? E por essa questão do coração e por essa possibilidade de ter uma morte súbita, eu já estou nessa fase de o que eu fiz no passado, como foi minha vida, eu aproveitei, eu não aproveitei. Então, eu sempre tive esse ímpeto de ter todas as experiências possíveis, imagináveis, porque a gente veio muito na época de que a vida realmente é frágil e é uma linha tênue, né? E Sim. uma hora para outra você pode partir. Só que a gente só se dá conta quando realmente tem isso muito próximo na nossa realidade. Então, eu já nasci com essa visão e sempre achei que. Eu até brinco que eu nem achava que eu ia chegar nos 15 anos, aí eu cheguei nos 15, então a próxima meta é 18. Aí eu cheguei nos 18, então tá, a próxima meta é formar na faculdade. Aí eu formei. Próxima meta
fazer intercâmbio, fiz. Então a próxima meta é viajar, então eu fico colocando cada vez umas metas para ver se eu chego. Então, Sim. atualmente, 38 países, só que eu estou indo para a Europa. Vou fazer. Na primeira vez que eu fui, eu fiz uma viagem saindo da Finlândia e descendo até Paris, na França. Dessa vez eu vou fazer mais a parte do leste europeu, que é saindo da Alemanha, indo até a Grécia. E aí eu vou colocando essas metas de vida, cada vez conhecendo uma quantidade a mais de países. E a meta é chegar em todos os países. São 200 e muda um pouquinho, né, de contagem para contagem, mas atualmente são 206 países que o pessoal considera. E essa próxima etapa ia chegar a 60 países em 2025, né, Rachel? Inclusive, você tem um perfil no Instagram que mostra as suas viagens e ensina pessoas a viajar gastando pouco. Eu tô curiosa, eu preciso seguir aí para ter essas dicas, viu? Você quer passar para as pessoas que é possível aproveitar a vida gastando pouco? Qual que é o seu objetivo com esse perfil no Instagram? Quando eu fui fazer essa viagem de volta ao mundo, eu falava para todo mundo, tô indo fazer uma viagem de volta ao mundo sozinha. Foi 2015. O pessoal ficava muito chocado com essa informação, principalmente aqui no interior de Minas, que não tem um atrativo tão grande em viagens, né? O brasileiro, de modo geral, não tem a cultura de viajar. E quando você mora no interior, você tem menos essa cultura ainda, né? Em cidade grande é um pouco mais habitual. Então, quando eu comecei a falar que eu ia fazer essa viagem de volta ao mundo, todo mundo me perguntava, mas o que isso significa? Como que faz? Aí, para eu não ter que responder toda hora a mesma coisa, eu falei assim, pera aí, eu vou gravar um vídeo e te mando. Aí nisso eu comecei a gravar vídeos sobre essa minha viagem, como ela seria, e começou a atrair muita gente fora do meu ciclo. Então, pessoas que eu nem imaginava que existiam, por algum motivo, encontrava meus vídeos, adorava, queria acompanhar, e aí nisso eu comecei a fazer vídeos, né, para o YouTube, depois migrei mais para o Instagram, para explicar como que é possível viajar, porque a gente também tem esse pensamento que viajar é muito caro, porque a gente também pensa que viajar é querer fazer todos os passeios turísticos, é querer ficar no melhor hotel, é querer ter todas as melhores experiências. Mas na minha visão, viajar é mais você ter contato com a cultura. Eu não preciso ir em todos os pontos turísticos. Eu posso simplesmente ficar sentado na praça da cidade, observando o pessoal atravessando a rua, os velhinhos sentados, as crianças correndo atrás das bolas, consigo ver coisas super diferentes. Eu estava no Vietnã, em uma praça, eu achei super legal que estava lá sentadinha parada e eu vi que era muito normal lá eles jogarem peteca com o pé. Eu achava o máximo, eles faziam várias manobras com os pés e jogavam peteca. Então, assim, é uma experiência que eu tive sem gastar nenhum dinheiro e eu tento passar isso no Instagram, passar que você pode viajar sem precisar fazer tudo o que as pessoas falam que você tem que fazer. Só de andar na rua, só de comer uma comida típica daquele lugar, só de você ter a oportunidade de conversar com uma pessoa de outro país, você já está ganhando muita experiência e engrandecendo muito o seu conhecimento e às vezes muito mais do que simplesmente ir num ponto turístico, tirar foto e falar que foi, né? É verdade, faz toda a diferença. E viajar é muito bom, expande nossos horizontes ali, faz a gente crescer como pessoa, né? Rachel, eu quero muito agradecer aqui o fato de você ter compartilhado a sua experiência. E é curioso que não é preciso ter um coração com algum problema, algum outro problema de saúde para poder aproveitar a vida, né? Como você mesma disse, a vida é um sopro e a gente precisa aproveitar. Que Deus abençoe você, sua vida e sua próxima viagem aí, que logo você consiga completar essa volta ao mundo, viu? Uma ótima noite para você. Obrigada pela oportunidade, espero que eu tenha inspirado aí as pessoas a viajarem e talvez também verem mais a fundo como está sendo a sua vida, como você está vivendo hoje em dia. Obrigada, pessoal. Obrigada a você. E a você de casa, então fica essa dica, hein? Reflita como você tem vivido a sua vida. Uma ótima noite e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.